Fala aí pessoal, vamos que vamos para mais um vídeo Teclas Daniel na área, terça-feira com as principais informações e notícias do São Paulo. E eu preciso hoje soltar um papo reto com vocês referente ao volante Alan do Flamengo, onde São Paulo está tentando fazer de tudo para ter a contratação deste jogador, tá? Eu tô vendo muitas pessoas na mídia fazendo propaganda para esse jogador, tá? E eu preciso falar a real para vocês aqui nesse vídeo, porque sinceramente não dá para ficar vendo essas coisas e ficar quieto, tá? Nosso canal tem essa linha aqui para vocês de sinceridade, transparência com vocês. Eu preciso falar o que eu penso referente a essa contratação e para mim é algo que São Paulo vai se arriscar e lá na frente vai acabar tendo um problema enorme. Que eu vou explicar para vocês, mas segura aí, tá? Vamos falar também sobre o geral aqui das informações do São Paulo e o Casares acabou contratando uma advogada aí para defender ele referente às situações que vem acontecendo no São Paulo, dos áudios vazados e outras coisas mais. Mas o Casares até então não está sendo acusado de nada, tá? Mas ele mesmo assim acabou contratando um advogado muito famoso aí que defendeu pessoas famosas da política, entre essas pessoas aí a Michele Bolsonaro, Carla Zambelli, Sérgio Cabral e até o treinador Cuca, né, que é um treinador de futebol, ele também foi defendido por esse advogado. Então Casares meio que já tentando fazer ali algo para se defender, tá? Mas é aquela, né? Até então não tinha nada contra ele, mas ele já está se precavendo talvez de alguma coisa aí, tá? Então o Casares contratando Daniel Bialski, eu acho que é assim que fala, e algumas pessoas começaram a questionar se o São Paulo vai pagar para ele esse advogado, né? Porque teve até casos onde o Casares acabou processando torcedores, sócios do São Paulo, né? Sócios do clube social, e aparentemente quem pagou foi o clube, né? Tinha ali documentos que tinha coisas apontando o São Paulo vinculado nessas coisas. Não sei se depois o Casares acabou ressarcindo ao São Paulo, mas teve isso, tá? Mas aparentemente nessa questão agora é algo particular dele, não tem nada a ver com o São Paulo. E o São Paulo acabou contratando um total de 12 funcionários, onde vão integrar ali a comissão técnica e também o refis lá da Barra Funda, pessoal. São eles aí, tá? O médico Hilton Luft, que já falamos dele aqui no canal, o Bruno Schialfer, médico também, Rafael Grazioli, fisiologista, Leandro Carvalho, fisioterapeuta, Gilvan Arruda também fisioterapeuta, João Ricardo também fisioterapeuta, Danilo Prado, cientista do esporte, Ricardo Ferreira, coordenador da preparação física, Pedro Sales, também preparador físico, Gabriela Barbosa, podóloga, Tiago Souza, coordenador do setor de massagem e Francisco Gregório, massagista. Então, esses são os novos profissionais do São Paulo e pelo que ouvimos, são profissionais muito bem qualificados e tomara que no São Paulo consigam desempenhar o seu máximo, o seu melhor trabalho, que tenha resultados aí para o São Paulo ser muito forte em 2026. Para mim, uma mudança importante que o São Paulo fez, tá? Rapaziada, então partiu para o mercado da bola com vocês aqui, ó. Mas vamos só mostrar um campinho que eu mostrei, que eu criei aqui para vocês no caso, das saídas do São Paulo até então dessa temporada, que dá para montar um time, tá? Olha só aí na tela para vocês. Goleiro Leandro e o Jandrei, o Mailton, Belém, Luiz Gustavo e Patrick Lanza, todos esses já confirmado. O Moreira, rapaziada, tem até informação que já vou trazer para vocês aqui, tá? Também tá no campinho, o Ibali também, o Oscar, que deve se aposentar, e na frente Rigoni, Dineno e Eric. E o São Paulo tem praticamente aí um time montado de saídas, tá? Referente ao Moreira, tá tendo uma reviravolta aí, tá? Primeiramente, ele iria ficar lá no Porto, depois não iria mais, e agora vai ficar de fato. E hoje o Porto sinalizou uma nova proposta para o São Paulo emprestar de novo o Moreira por mais 6 meses. A informação em primeira mão foi levada pelo Gabriel Sá, e de fato isso deve acontecer, tá? O Moreira deve ficar lá por mais 6 meses pelo menos. E o detalhe é que o Moreira, pessoal, lá no Porto, ele não saiu do Porto B, tá? Ele só ficou no Porto B. Teve problemas também, pelo que buscamos aqui, de lesões, não conseguiu desempenhar bem
né? E ele ainda acredita que pode. O Moreira é um jogador que ele tem a confiança nele, né? Mas tem essa questão das lesões que acabam, que fica impactando o crescimento dele. Então, isso ele vem convivendo há bastante tempo e no Porto também não foi diferente, tanto que ele não saiu do Porto B, ficou só lá, tá? Então, os termos aqui de contrato devem ser mantidos, tá? Que seria 2 milhões de euros, cerca de 13 milhões de reais na cotação atual, por 50% dos direitos do jogador. Então, Moreira deve continuar lá no Porto, ainda não foi oficializado, tá? Mas deve ficar por lá por mais um tempinho. Olha só, rapaziada, ontem comentamos sobre o Lima com vocês aqui no canal e tal, mas hoje deu uma esfriada, tá? O nome do Lima hoje não é assim a prioridade do momento. O São Paulo está focado no Alan. Alan do Flamengo, que já comentamos em alguns momentos sobre o jogador de 29 anos e que vai completar 30 anos em março de 2026. Daqui 3 meses ele já vai completar 30 anos, tá? É um jogador que o São Paulo quer um empréstimo, o Flamengo topa negociar com o São Paulo empréstimo e estão acertando os termos do empréstimo e depois da questão da opção ou obrigação de compra. Ainda não sabemos, mas a informação de momento é que no contrato deve ser colocado que o São Paulo será obrigado a adquirir o jogador no fim do contrato. Então tem esse detalhe que deixa uma preocupação futura para nós. Porque o jogador, quando encerrar o empréstimo no São Paulo, o período de um ano, ele praticamente já vai ter 31 anos. E como que você depois vai conseguir ter um retorno financeiro com um jogador de 31 anos? Sendo que o contrato depois com o São Paulo definitivo vai ser de pelo menos 2 anos, ou 3. Então o cara vai ter 33 anos, pelo menos. E como que o São Paulo vai ter um retorno financeiro com um jogador com essa idade? Então, é um negócio estranho na minha visão, que no momento atual que o São Paulo vive, não poderia ser feito de forma alguma. Sendo bem sincero para vocês, eu até toparia ter o Alan por empréstimo, pô, normal e tal, mas tem um detalhe até do salário, que ele ganha entre 850 mil reais a 1 milhão de reais no Flamengo. E certamente o salário dele vai ser esses números aqui no São Paulo. O Flamengo não vai ficar ajudando a bancar o jogador nesse período aqui no São Paulo. Eu duvido que isso aconteça. Então, rapaziada, é uma contratação para mim que o São Paulo não pode se dar o luxo. O momento atual do São Paulo não é para fazer contratações desse tipo. Se o Alan fosse um jogador extra sério, um jogador sensacional, que resolve jogo, se ele fosse um meia, né, que dá assistências, faz gols, mas não é um volante. É um jogador que em toda a sua carreira, com praticamente 30 anos, deu apenas 10 assistências e fez um gol no futebol lá da Finlândia. Ele nunca fez um gol no território brasileiro, para você ter noção. E ganha 1 milhão de reais. Não é um jogador para o bico do São Paulo nesse momento. Uma coisa é você investir no Marcos Antônio, que é um jogador mais jovem, que vai te dar depois retorno financeiro, o próprio Bobadilha também, aí é uma situação diferente. Esses dois vai dar ao São Paulo retorno financeiro. Tem time já de olho no Bobadilha, no Marcos Antônio, até o Flamengo que é o Marcos Antônio. Então o São Paulo tem que mirar jogadores com a idade dos dois, Marcos Antônio e Bobadilha. Quer investir? Quer fazer investimento? Nível Marcos Antônio e Bobadilha, para você depois ter um retorno financeiro. Com o Alan não vai dar. E por sinal está machucado há mais de 70 dias, com fascite plantar, a mesma lesão que o Wendel vem sofrendo também no mesmo período de tratamento ali que estão tentando se recuperar. Mais um jogador que chega com fascite plantar no São Paulo. Se eu não me engano, o Ferreirinha também teve isso, tá? Mas, rapaziada, e o que chama a atenção também, o empresário, é o Juliano Bertolucci, um empresário que foi na justiça e cobrou do São Paulo cerca de 45 milhões de reais. E o São Paulo vai voltar a negociar com o jogador do mesmo empresário. Pô, cara, sei lá, rapaziada, sinceramente para mim é uma contratação que não tem nenhum cabimento o São Paulo fazer, cara. Não é para o nosso momento. Uma coisa é o Flamengo apostar no Alan, pagar 1 milhão para ele. Se não der certo, pô, pro Flamengo hoje tá de boa. Os caras arrecadaram 2 bi. E o São Paulo tem que fazer girar dinheiro, tem que fazer grana.
E com o Alan, o São Paulo não vai fazer dinheiro, irmão. Desculpa. Ou pode me surpreender aí e fazer depois o São Paulo ganhar uma grana, que eu acho praticamente impossível que aconteça. Não teve regularidade no Flamengo, não conseguiu ter uma sequência lá e tal. Cara, sinceramente não dá. E o que me espanta também é ver pessoas da mídia fazendo propaganda para ele. Para o torcedor ver que é algo bom. Para o torcedor não criticar. Porque tem torcedor que só vai ver o nome, não vai ver valores, não vai ver esse contexto que eu estou trazendo para vocês. Esse cara, ele vai custar pelo menos uns 20 milhões de reais para o São Paulo. Essa é a tendência, não está oficializada ainda, mas a tendência é que seja isso. O São Paulo vai ter que depois colocar 20 milhões na mesa do Flamengo. E você vai fazer um contrato de um cara com 3 anos pelo menos. E como que vai ser depois se não vingar, não der certo? E ainda mais um jogador que, na minha visão, não é nada assim extraordinário, cara. Sem contar que o São Paulo já fez contratações de jogadores que seriam extraordinários e não deu certo. Então, o momento do São Paulo hoje não é para arriscar dessa forma, cara. Eu sou totalmente a favor do São Paulo pagar caro sim em jogador bom. Um meia bom, um atacante, um goleiro. Eu sou favorável. Para cada setor do campo ali, um goleiro, um meia, treinador, centroavante, eu pagaria mais de 1 milhão fácil. Para cada jogador desse setor, pelo menos um. Eu teria um top em cada posição. Mas o Alan não é esse cara, gente. O São Paulo ainda não tem um meia de criação, um meia para pegar a bola, colocar debaixo do braço, chutar uma falta, dar uma assistência, ser decisivo. Não temos ainda esse meia. E é um valor que você poderia investir em um jogador com esse perfil, que não é o do Alan, cara. Não é. 10 pessoas da mídia estão falando que o Alan está sendo muito bem avaliado internamente no São Paulo, que é um perfil de liderança que o São Paulo gosta, um grande jogador e unanimidade. Olha só como estão fazendo uma propaganda, tentando colocar algo bem bonito e positivo na mídia, para o torcedor olhar e falar, pô, estamos trazendo um cara bacana, né? Um cara de liderança para o elenco e tal, essas coisas. Cara, desculpa, o Alan não é esse cara, mano. O São Paulo tá tentando colocar, né, essa imagem nele para o torcedor ficar de boa e não haver questionamentos. Então é importante a gente falar a real para vocês, cara. O torcedor às vezes fica na empolgação de ver um bom jogador chegando e tal. É um jogador bom? É um bom jogador. Por empréstimo, eu toparia um aninho, beleza, depois sem nenhum vínculo de obrigação, beleza. Mas não é isso que vai acontecer lá na frente. E o meu medo é esse cara ficar aqui depois com o São Paulo amarrado 3 anos e ter que ficar pagando igual o São Paulo paga pro Nicão. Vai ter que ficar pagando até 2028. O Nicão, ele tá lá no futebol da China, na segunda divisão da China, e vai receber do São Paulo, irmão, até 2028. Vocês querem que o São Paulo faça de novo algo igual a isso aí que aconteceu com o Nicão? Então, é preocupante. Não é um perfil para o São Paulo arriscar dessa forma. Eu posso estar aqui queimando a minha língua com vocês. Esse cara pode chegar, comer a bola, mas hoje no São Paulo, qualquer jogador que chega, a gente já fica com essa dúvida. Que vai chegar, jogar bem, ainda mais olhando o ambiente que está hoje em dia. É arriscado, cara. Mas enfim, né, veremos o que vai acontecer, mas pelo que parece, os movimentos aí, tá praticamente certo já com o São Paulo. O Flamengo já tá encaminhando os termos para o São Paulo ali e tal, só falta depois passar a caneta no papel e fechar. E olhando a propaganda que estão fazendo pelo jogador, para mim tá praticamente já fechado com o São Paulo, porque não consigo ver outro cenário. Daí estava aqui olhando o nosso elenco, né? As peças que o São Paulo tem para esse setor que poderia ser inserido no lugar do Alan. O São Paulo tem o Pablo Maia, Marcos Antônio, Bobadilha, Alisson, chegou o Danielzinho, tem ainda o Luan, tem Negruti, o Ibali está para ser emprestado para o Juventude e o Hugo voltando de lesão. Esses dois aqui, ó, Ibali e Hugo, perfeitamente, na minha visão, olhando o momento do São Paulo, poderiam ter mais chances, né? E ajudar a gente. E sem contar que esses dois poderiam dar retorno financeiro para o São Paulo. Então o São Paulo vai encaixar um cara de 30 anos aqui que não vai dar retorno para você depois. Cara, é bizarro para mim, é uma contratação bizarra se o São Paulo fechar com esse Alan.
E o André Hernan soltou uma informação hoje, né, falando sobre o Paulistão. Olha a informação. O objetivo do São Paulo é começar com tudo no estadual para tentar tirar a imagem negativa que o clube tem deixado nas últimas competições, além da crise extra-campo. André Hernan soltou essa informação aí para vocês, tá? Né? Agora, o Paulistão de São Paulo vai ser a Copa do Mundo. De fato, tem que focar, porque não vai ser um ano fácil, mas você vê que a notícia é para tentar dar aquela acalmada na torcida, né? Ó, vamos tentar ganhar a Copa, o Paulistão, hein? E vai para cima, vai com tudo. Daí você olha o elenco do São Paulo hoje, saiu meio time, né? Um time praticamente, né? Saiu um time e chegou oficialmente até o momento só um jogador, que é o Danielzinho. Nem o Coronel ainda foi anunciado. Então, olha a lentidão que o São Paulo está no mercado. Daqui a 2 dias já é 2026 e o São Paulo lento no mercado e tentando realizar contratações bizarras que, na minha visão, o São Paulo está totalmente perdido, tá, rapaziada? Vai ser um 2026 difícil para todos nós. Esse é o vídeo, um grande abraço, deixe sua opinião aqui embaixo, tá? Valeu!